E aí, galera? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo incrível do nosso canal, onde a gente adora explorar histórias fascinantes e curiosidades que quase ninguém conhece. Hoje, prepare-se para uma verdadeira viagem no tempo, porque vamos falar de dois dos personagens mais icônicos e misteriosos da cultura japonesa, os samurais e os ninjas. Quem nunca se imaginou numa batalha épica, empunhando uma katana reluzente como um verdadeiro samurai? Ou então se esgueirando silenciosamente pelas sombras, ágil e invisível como um ninja? Essas figuras lendárias sempre despertaram nossa imaginação, seja nos filmes, nos animes ou nos jogos de videogame. Mas e se eu te disser que muito do que você sabe sobre samurais e ninjas é só a ponta do iceberg? A verdade é que por trás das armaduras brilhantes e das máscaras enigmáticas existem histórias surpreendentes, cheias de detalhes que raramente aparecem nas telas. Hoje vamos mergulhar fundo no Japão feudal, uma época marcada por guerras, intrigas e códigos de honra. Vamos revelar segredos pouco conhecidos desses guerreiros lendários, mostrar como eles realmente viviam, treinavam e até mesmo como se relacionavam entre si. Você vai se surpreender com as diferenças entre o que vemos na ficção e a realidade histórica. Prepare-se para descobrir um lado totalmente novo dessas figuras históricas. Talvez você nunca mais veja samurais e ninjas da mesma forma depois desse vídeo. Fique atento, porque algumas dessas revelações vão mudar tudo o que você pensava saber. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora, bora desmistificar tudo e embarcar juntos nessa jornada cheia de segredos e descobertas. Quando pensamos em samurais, logo imaginamos guerreiros habilidosos, mestres da espada e da batalha, figuras lendárias que marcaram a história do Japão. Mas a verdade é que os samurais eram muito mais do que apenas combatentes. Eles eram guardiões de uma filosofia de vida que ia além da guerra, buscando sempre o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Apesar de serem conhecidos por sua destreza no combate, os samurais também eram estudiosos, artistas e filósofos. Eles cultivavam a paz interior e a harmonia com o mundo ao seu redor, praticando meditação, estudando literatura e se dedicando às artes tradicionais japonesas. Muitos samurais se destacaram como poetas, calígrafos e até atores de teatro nó. Para eles, a sensibilidade artística era tão importante quanto a força física. Escrever um haikai, pintar um quadro ou encenar uma peça era uma forma de expressar sentimentos profundos e buscar o autoconhecimento. Além disso, muitos samurais se dedicavam à música, tocando instrumentos tradicionais como o shakuhachi, ou praticando ikebana, a arte de arranjar flores. Eles viam beleza nas pequenas coisas e aprendiam com a natureza, observando o ciclo das estações e a delicadeza das flores de cerejeira. Claro, dominar a arte da espada era fundamental. O treinamento era intenso e exigia disciplina, concentração e respeito. Mas, para o verdadeiro samurai, a espada era apenas uma extensão do espírito, e não o único caminho para a honra. Por isso, eles também buscavam aprimorar a mente e o espírito, estudando textos filosóficos, praticando rituais zen e meditando em jardins tranquilos. O autodomínio era visto como uma virtude essencial. O Bushido, o famoso código de honra dos samurais, valorizava não só a coragem e a lealdade, mas também a sabedoria, a compaixão e o respeito ao próximo. Ser samurai era servir à comunidade e proteger os mais fracos, sempre com dignidade. Imagine só, depois de um longo dia de treino, o samurai deixava a armadura de lado, vestia um kimono confortável e se dedicava à escrita de poemas ou à pintura. Era um momento de introspecção e conexão com sua essência. Essa busca constante pela arte, pela beleza e pelo autoconhecimento era o que realmente definia um verdadeiro samurai. Mais do que guerreiros, eles eram artistas da paz,
exemplos de equilíbrio e harmonia para o mundo inteiro. Hollywood pinta os ninjas como guerreiros vestidos de preto, mas a realidade era bem diferente. Ser ninja era mais sobre inteligência e disfarce do que força bruta. Eles se infiltravam como camponeses, comerciantes ou monges, se misturando à multidão sem levantar suspeitas. Nada de roupas chamativas. Os ninjas eram camaleões, cumprindo missões de espionagem e sabotagem com discrição. Eram fantasmas, aparecendo e sumindo sem deixar rastros, espalhando medo entre os inimigos. O Bushido é frequentemente retratado como um código de honra inquebrável, uma espécie de manual sagrado que guiava cada ação dos samurais. Mas, na realidade, a prática era muito mais complexa e cheia de nuances do que a lenda sugere. O ideal de perfeição era mais um objetivo do que uma regra absoluta, e muitos samurais enfrentavam dilemas morais diariamente. Muitos samurais, pressionados por circunstâncias difíceis, acabavam violando seus próprios princípios, seja por ambição, sobrevivência ou até mesmo por ordens superiores. A busca por poder, riqueza ou segurança pessoal frequentemente falava mais alto do que o código de conduta idealizado. Em meio a guerras civis, traições e disputas sangrentas pelo controle do Japão feudal, ficava claro que o mundo real era muito mais imprevisível e perigoso do que o ideal do Bushido poderia prever. A lealdade era frequentemente testada e alianças mudavam de acordo com os interesses do momento. O Bushido servia como um guia moral, mas nem sempre era seguido à risca. Muitos samurais reinterpretavam ou até ignoravam partes do código quando isso lhes era conveniente, mostrando que a vida real exigia adaptações constantes. Afinal, os samurais eram humanos, cheios de virtudes, mas também de falhas, dúvidas e contradições. Suas escolhas refletiam tanto o ideal quanto as limitações da condição humana. O ideal de honra era constantemente colocado à prova em meio aos conflitos, desafios e incertezas do Japão feudal, mostrando que a verdadeira história dos samurais é muito mais rica e humana do que os mitos sugerem. A história do Japão também tem mulheres guerreiras incríveis, as Onabu Geisha. Elas eram treinadas em artes marciais e lutavam lado a lado com os homens, defendendo suas famílias e terras. As Onabu Geisha desafiaram os papéis de gênero, mostrando que coragem não tem sexo. Apesar de pouco lembradas, foram fundamentais na construção do Japão. Ninjas não usavam só shurikens e katanas. Eles tinham um arsenal secreto e criativo. O Tessen, por exemplo, era um leque com lâminas escondidas, perfeito para defesa e ataque. Usavam também flautas zarabatana, correntes, bombas de fumaça e objetos do dia a dia transformados em armas letais. A vida de samurai não era só glória. O status deles podia mudar rapidamente. Perder um patrono, ser derrotado ou se envolver em política podia levar à queda. Por outro lado, guerreiros de classes mais baixas podiam ascender por bravura. O Japão feudal era uma dança de lealdades e reviravoltas. O status social era instável, até mesmo para a elite samurai. Samurais e ninjas não eram sempre rivais mortais como nos filmes. Muitos clãs samurais contratavam ninjas para espionagem, sabotagem e missões secretas. Essas alianças eram mantidas em segredo para não manchar a reputação dos samurais. Era um jogo de aparências, onde honra e estratégia se misturavam. A relação entre eles era cheia de nuances e interesses ocultos. E aí, qual dessas curiosidades te surpreendeu mais? Comenta aí. Se curtiu a viagem pelo Japão feudal, compartilha o vídeo e fica ligado para mais segredos da história. Até a próxima!